Ora viva, bem-vindos a mais um episódio desta websérie sobre a Academia Digital Educatec, num espaço onde eu vou trazendo aqui alguns dos temas que estão na base daquilo que é esta academia, onde eu trabalho com professores ao nível das competências digitais, e trazer aqui algumas questões que nos fazem pensar um pouco sobre a aprendizagem ligada a estas competências digitais. Portanto, o tema deste episódio é aprendizagem e aplicações, e neste sentido eu trago aqui uma preocupação que vou sentindo em algumas pessoas quando abordamos estas questões das aplicações. E às vezes até parece que há aqui uma febre de aplicações e temos que controlar tudo isto, mas para isso é preciso entender um pouco das competências digitais, daquilo que fui falando aqui um pouco sobre as competências e o nível de competências que cada um de nós já tem e que deve construir um percurso para melhorar algumas delas, entender em que áreas é que nós podemos e devemos utilizar aplicações, mas sem fazer disto aquilo que às vezes parece um fundamentalismo em relação às competências digitais e à utilização destas aplicações. Para começar, é importante referir que nesta altura que nós passamos e continuamos a viver um estado de pandemia e onde tivemos alguns momentos de confinamento, os professores tentaram procurar algumas soluções, e soluções essas que nos levassem a algum tipo de interação com os nossos alunos, e por isso em muitos momentos nós fomos à procura de aplicações para que conseguíssemos criar alguns conteúdos e que fizéssemos chegar esses conteúdos aos nossos alunos da melhor forma, tentando que eles se envolvessem de forma mais positiva, mais constante e mais consistente. E por isso mesmo, neste processo todo, houve muitas pessoas, infelizmente houve muitas pessoas a fazer curadoria de aplicações e dar algum suporte na formação para que este processo não fosse um processo muito custoso para as pessoas que estavam a utilizar estas novas aplicações em contextos que são muito difíceis e que não eram muito experienciados por todos nós, e por isso mesmo esta seleção, que foi um pouco daquilo que eu fui fazendo no meu blog Educatec e também na academia, com um conjunto de professores que numa fase inicial, pessoas com algumas dificuldades na utilização das tecnologias e nas quais eu vou dando esse suporte, esse apoio de uma forma consistente. Este tipo de seleção foi muito importante para que as pessoas pudessem, de alguma forma, e se calhar alguns finalmente, ter contacto com algumas ferramentas e entender esta lógica da utilização das aplicações em contextos disciplinares. Mas há aqui algo que é muito importante que deve ser retido e deve ser entendido da melhor forma. É que estas aplicações são apenas ferramentas e que o mais importante continua a estar naturalmente naquilo que é a pedagogia e aquilo que são os conteúdos e as metodologias para que nós consigamos criar momentos de aprendizagem nos nossos alunos. E é importante que se entenda que estas competências digitais que nós também temos que desenvolver nos nossos alunos não são o essencial na maior parte das áreas disciplinares. Isto é extremamente importante. As informações que eu vou trazendo aqui a esta websérie e a outros vídeos que eu vou produzindo aqui no meu canal não estão relacionados com nenhum tipo de fundamentalismo. Eu trago apenas aqui a minha opinião e muitas vezes eu fiz referência que não acredito em verdades absolutas. Acredito em opiniões, em sugestões, em metodologias, em algum tipo de alternativas, mas as pessoas, no seu contexto, deverão escolher a que mais se adapta naturalmente àquilo que vão trabalhar com os alunos, até porque os alunos e os grupos de alunos são muito diferentes. Então, neste primeiro passo da utilização das tecnologias, eu acho que é importante criar um percurso de aprendizagem, e este percurso de aprendizagem dos alunos vai envolver algumas metodologias, e neste momento é importante dar primazia àquilo que são as metodologias ativas. Há muito esta vertente de envolver os alunos no seu percurso de aprendizagem, nas suas aprendizagens, mas em alguns momentos, como é óbvio, e às vezes isto aqui também me parece que há fundamentalistas que levam ao extremo esta questão. Em muitos momentos, os alunos e os professores poderão ter momentos de apresentação expositiva, aqueles momentos em que são apresentadas ideias, conceitos, onde é trazido o conhecimento para chegar aos alunos, até para esclarecer determinados assuntos. E isto é muito importante porque às vezes parece que tudo tem que ser uma metodologia ativa, tudo tem que ser com a utilização prática, e nós não podemos trabalhar assim porque há conceitos teóricos que são importantes e eles têm que ser trabalhados de alguma forma também com aquilo que é o conhecimento do professor. Então, este percurso de aprendizagem é muito importante criar e entender que nestes percursos que são criados há momentos em que há tarefas para realizar. E nessas tarefas, a questão que se pode colocar é
para esta tarefa ou para estas tarefas, será que é necessário utilizar alguma aplicação? Será que é útil utilizar aplicações digitais? Então esta pergunta deve ser feita de forma criteriosa nas tarefas e nas atividades que nós realizamos, para que não tenhamos que utilizar de forma excessiva e constante as aplicações. Isto é muito, muito importante no meu ponto de vista. E depois chega o momento da escolha da aplicação e é importante fazê-la de forma criteriosa. É importante entender que esta escolha deve ser ajustada àquilo que são os nossos alunos, a que tipo de alunos é que nós temos e à idade e à faixa etária destes alunos, porque é importante entender que há diferenças nas aplicações. É importante perceber se ela se adapta àquela tarefa que nós vamos realizar e se os produtos resultantes daquela aplicação são aqueles que nós realmente desejamos naquele momento. Deve haver diversificação, é certo, mas deve haver algum cuidado, principalmente ao nível dos conselhos de turma. Num conselho de turma existem vários professores, que todos estes professores provavelmente vão ter que utilizar ou vão querer utilizar algumas ferramentas e por isso há aqui o risco de aquele conjunto de alunos naquela turma utilizar um número excessivo de aplicações. Cada uma destas aplicações tem uma curva de aprendizagem e que se num conselho de turma existirem muitas aplicações para serem utilizadas, os alunos vão ter que ter esses momentos de dificuldade e aprender a utilizar as várias ferramentas. Da mesma forma que nós, enquanto professores e enquanto utilizadores de ferramentas, se diversificarmos muito estas ferramentas, também vamos ter várias curvas de aprendizagem para conseguir ter algo à vontade para utilizar a ferramenta ou, pelo menos, para ajudar os alunos a utilizar essa ferramenta. Isto é muito importante, tendo em conta tudo isto. Então, quando vamos escolher as nossas aplicações, devemos fazer esta escolha a partir daquilo que vamos querer num determinado momento. Por isso é preciso perceber o que é que aquela ferramenta vai criar em termos de produtos e depois há algumas questões que são importantes entender, que é onde é que vamos procurar estas informações e que tipo de aplicação é que vamos escolher. Existem online várias listas com curadoria e seleção das melhores ferramentas para determinado tipo de funcionalidades. Recentemente eu publiquei no meu blog uma lista com 200 aplicações categorizadas e por isso mesmo existem várias listas onde nós podemos escolher de acordo com aquilo que queremos fazer. Por exemplo, se queremos criar um mapa mental, então vamos escolher ferramentas que permitem criar mapas mentais. Se queremos criar uma apresentação, não temos que utilizar obrigatoriamente aquele clássico PowerPoint ou o Google Slides. Existem várias ferramentas de apresentação e por isso podemos ir à procura de alguma ferramenta que possamos sugerir aos nossos alunos em termos de apresentação. Então é importante olhar para estas listas. Na Educatec, no blog Educatec, eu tenho uma seleção muito diversificada de ferramentas de acordo com algumas categorias, algumas com exemplificação, com aquilo que é a tutoria para começar a trabalhar com essa ferramenta e por isso mesmo é importante criar atalhos para que não percamos muito tempo nesta seleção. Existe muita coisa já selecionada, nós devemos ir à procura da lista para poder escolher dentre aquelas aplicações aquela que mais se adapta ao que nós queremos fazer. Em qualquer um dos casos, e quando nós vamos utilizar aplicações que não são totalmente gratuitas, as aplicações são criadas por programadores, estão associadas a uma determinada empresa e têm versões gratuitas e versões que são pagas. É importante olhar para as aplicações e ver se a versão gratuita é funcional e se o que ela faz na versão gratuita é suficiente para aquilo que nós queremos enquanto produto. Se não for, existem alternativas, existem algumas hipóteses que mesmo na versão gratuita conseguem fazer exatamente o que nós queremos. Então esta análise é muito importante porque vai diferenciar aquilo que vai ser o produto final que nós efetivamente queremos com os nossos alunos. Uma das questões que eu considero muito importante é verificar se nestas aplicações é mesmo obrigatório o registro dos alunos. Em alguns casos, e nos alunos mais velhos, não há uma grande problemática, mas com os alunos mais novos é importante ter muito cuidado. E por isso mesmo, temos que ter sempre esta atenção para que não utilizemos de forma indevida ou possamos induzir os nossos alunos a utilizar o e-mail quando eles não poderiam ter. Então aqui é importante a ligação com a família, mas também poderá ser uma solução a utilização dos e-mails institucionais dos alunos nos casos em que eles existam. A existência de ferramentas que nós vamos utilizar para conseguir, de alguma forma, ilustrar o que queremos apresentar em termos de conteúdos, ou de uma forma mais interativa, dinâmica ou até multimédia, ou então nós queremos ferramentas que desenvolvam competências nos nossos alunos ao nível da criação de produtos e sempre com o objetivo de diversificar aquilo que são as ferramentas e as plataformas para a criação de produtos. Não nos devemos esquecer que, ao nível das competências digitais, nós devemos trabalhar as nossas competências digitais enquanto educadores ou professores,
mas também devemos pensar que no nosso trabalho, naquilo que é a nossa articulação em termos de tarefas com os alunos, nós devemos também desenvolver e capacitar os alunos com estas competências, porque no futuro mercado de trabalho eles vão necessitar de ter estas competências e devem de alguma forma estar preparados, ter conhecimento, ter contacto e competências para poderem resolver e utilizar qualquer ferramenta que seja colocada num determinado contexto. Em qualquer um dos casos, o professor, enquanto elemento neste processo, deve ter aqui um processo de aprendizagem. Portanto, isto quer dizer que quando nós solicitamos determinadas tarefas aos alunos com qualquer ferramenta, não devemos apenas passar este processo de aprendizagem da ferramenta para o aluno, nós devemos ter algumas competências para poder ajudá-los no momento em que eles sentirem que há ali uma dificuldade, em que têm que superar um determinado obstáculo. Não temos que ser especialistas em todas as ferramentas, mas pelo menos conseguir entender qual é a lógica de funcionamento, como é que é a lógica da partilha, da criação, todo o funcionamento básico daquela ferramenta nós devemos sabê-lo e por isso mesmo devemos ter a nossa aprendizagem para a utilização própria ou para o trabalho com os alunos. E por que temos que ter estes momentos de aprendizagem? Então eu decidi trazer aqui no próximo episódio algumas questões que para mim são importantes de ter em conta quando nós queremos aprender uma determinada ferramenta. E sabemos que nós temos um dia-a-dia muito intenso, com muitas tarefas, com muita burocracia e às vezes é difícil conseguir encaixar os momentos de aprendizagem. E neste episódio da próxima semana eu trago aqui algumas dicas, algumas pistas de como fazer isto de forma mais tranquila. Então, até ao próximo episódio.